E é isso, pessoal. Como vocês estão? Chegamos aí a mais um episódio da Corrente do Bem, 25º episódio, hein? Gente, como passou rápido! Quem está comigo desde o primeiro, né? Começamos lá em meados de maio, no meio da enchente, o sul de cabeça para baixo foi quando eu tive, né, essa incumbência da espiritualidade, de estar trabalhando aí junto, né, de vocês, de estar compartilhando, né, gente, compartilhando, aprendendo, divulgando, é o que eu falo todas as terças-feiras às 20 horas dos nossos encontros aqui semanais. Então eu sou muito grata, muito feliz, porque faça chuva, faça sol, estando bem ou não, eu faço aqui esse programa para vocês, né, essa live com muito amor e carinho. Gente, hoje, excepcionalmente, esse episódio está sendo gravado porque neste momento eu devo estar cantando parabéns para minha digníssima mãe, meu portal de vida. E já deixo o recado aqui para todos vocês, né? Para todas vocês, aproveitem enquanto seus pais estão vivos. O assunto de hoje que nós vamos falar daqui a pouco, né, sobre a live, fala muito sobre isso, né, sobre morte, sobre vida após a morte, o que acontece depois da morte. Então estou deixando esse episódio e vamos ter envio energético ao final, sim, porque somos dessas e distância, né, não existe para quando nós estamos falando de energia, estamos trabalhando energeticamente. Então, por um motivo extremamente especial que hoje, excepcionalmente, o 25º episódio aqui do Corrente do Bem não será ao vivo. Mas isso não me impede não é nada, né? Porque estamos aqui no nosso Master Cenário, na nossa Bate-Caverna, como toda terça-feira às 20 horas. Se você não me conhece, eu sou a Gabi Cairan, sou facilitadora e criadora do Binha Ervas e Terapias, deste canal, que estão em todas as redes, TikTok, YouTube, Instagram, Binha Ervas e Terapias em todos os canais. Sou uma buscadora espiritual, uma terapeuta holística, facilitadora, eternamente estudante aí sobre a espiritualidade e trabalho com muita gratidão, muita alegria, trazendo um pouquinho aqui, o quanto que eu consigo, né, angariar de informações para vocês, tá, gente? Pessoal, vamos lá, né? Me deem uma boa noite, deixem aqui nos comentários, não é porque não é ao vivo que eu não quero receber os meus comentários, né? Então, muito boa noite para todo mundo que está entrando, tá? Neste vídeo, que vai compartilhar. Eu quero que vocês, né, caso vocês tenham perguntas ao longo aqui do vídeo, vocês podem deixar nos comentários. Não esqueçam, né? Eu sei que essa egrégora que trabalha aqui junto comigo são pessoas extremamente gratas, então se inscreva. Se a tua energia ressoar com a minha, se você gosta do conteúdo que eu trago aqui, se inscreva nesse canal, curta, comente, né? Se você quiser partilhar, seja concordando, seja discordando, porque aqui é uma rede extremamente democrática, não é verdade? Eu não sou a dona da verdade, então eu gosto de ter como que eu posso dizer, outros posicionamentos, né, sobre os assuntos que eu trago aqui. Gente, o assunto de hoje, do vídeo de hoje, é extremamente importante porque estamos falando sobre a morte, né? Agora passado, dia 2 de novembro, comemora-se, nem sei se eu posso falar comemora-se, mas sim, em alguns lugares do mundo é comemorado o dia de finados, né? Então foi comemorado o dia 2 de novembro, finados hoje, o dia que esse vídeo está sendo gravado, dia 5 de novembro. Passamos aí alguns dias, mas estamos ainda nessa egrégora muito forte, né? Depois de Halloween, vem o dia de Todos os Santos, né? Dia de finados. Por quê, né, pessoal? Então, assim, eu gosto de sempre dar essa introdução. Não vou me demorar, prometo. Para que vocês entendam, o espaço aqui do Binha Ervas é sempre muito democrático, como eu já disse, e eclético. Então a gente bebe de várias fontes, né? Eu tenho uma visão muito universalista sobre vários assuntos, principalmente sobre espiritualidade. Então não é agora que eu vou deixar, né, de trazer à baila essa questão. Então, assim, dia 2 de finados é um feriado católico, tá? Lá em meados do século 13, eu acho, ou 14, se não me engano. Acho que até menos, tá? Me corrijam depois se alguém souber especificamente.
foi instituído por algum papa, bem das antigas, que seria, né, comemorado o Dia de Finados, que é um dia onde nós trazemos, eles, né, traziam que a energia de lembrar dos finados, de cultuar, de ir aos túmulos, cemitérios. A igreja, né, católica, principalmente apostólica romana, ela determina, né, determinou vários outros feriados, assim como o carnaval. Muita gente até fala mal, né, do Halloween, fala mal do Dia das Bruxas, etc. Mas assim, é um feriado também que está extremamente amparado nas datas católicas. Então, caso você... é seu, né, seu direito, tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam, mas é bom a gente entender o fundamento histórico disso para que a gente não fale besteira. Então, gente, tanto é que no México, né, tem Nossa Senhora de los Muertos, que eles fazem a procissão lá das Catrinas, que são aquelas caveiras, né, todas maquiadas. Eu estava assistindo alguns vídeos, algumas lives, inclusive, ao vivo de lá, e assim, as pessoas cultuam de uma forma tão bonita, de uma forma tão entregue, né? Eu até fiz um Reels, né, ontem, antes de ontem, explicando que o dia de finados não é um dia de tristeza. E o tema desta live, né, de hoje, desse vídeo de hoje, que é o que acontece após a morte. Então, para falar o que acontece no pós-morte, eu tenho que falar sobre a morte. E eu vejo a morte como um conceito muito amplo, tá? Principalmente no que não tange a nossa morte do corpo físico, né? Dessa carcaça aqui que tem data de validade, não é mesmo, gente? Então não adianta, né? Ninguém é imortal fisicamente, né? Viver 1000 anos aí para ficar para semente. Então existe, né, um ciclo, a vida é feita de ciclos, início, meio e fim. Então nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e depois nós morremos. Assim como a Terra, e a gente aprende muito isso com o mundo vegetal, com o mundo natural, né, que a vida é cíclica. Então, para mim, a morte não existe. Para mim, a morte não existe. Eu creio mais em morte de ciclos, como eu disse. Então, às vezes, todos já passaram por isso. Morte de um relacionamento, né, de um relacionamento amoroso. Morte de um emprego. Morte de uma amizade que não era legal. Morte de uma situação da sua vida. Hoje, a semana que vem, vamos trabalhar muito a questão da escassez, da energia, do dinheiro. Então eu quero morte de escassez na minha vida, porque eu quero abundância. Eu creio que assim, todo ciclo de morte, ele antecede um ciclo de renascimento. Então a gente precisa ter esse conceito de morte muito bem explicado pra gente, né? Eu não sou oraculista de tarô, baralho cigano, mas eu sei que tem a carta, né, da morte, algumas cartas de foice que aparecem. Eu vejo alguns oraculistas, alguns amigos meus falando, quando aparece essa carta não é necessariamente uma morte física, porque a gente já pensa, né, na morte que a vida vai ser ceifada, e sim morte de ciclos. Então a gente precisa, principalmente, pessoal, vocês que assistem aqui toda terça, né, que compactuam, às vezes com alguma coisa que eu falo, né, ou de outros espiritualistas também, a gente tem que começar a normalizar, a falar sobre morte, a não ter medo da morte, a não achar que a morte é um tabu. Como eu disse, a morte não existe, né? A morte é uma passagem. Então, várias culturas e algumas religiões que são um pouco mais abertas para este campo falam sobre isso, né? Sobre a questão do que a morte, ela não existe. Então, ela é uma passagem, pode ser entre dois mundos, entre duas dimensões, entre ciclos. Então, eu vejo a morte sempre como uma transformação. Sou ser humano como vocês, né? Nem preciso falar isso. Recentemente perdi... Eu não gosto de falar também isso. Eu falei até na live de finados do ano passado. Eu não gosto de falar eu perdi o meu pai, eu perdi o meu avô. Não. Primeiro porque eles não eram minha posse. Então, eu evito falar esses termos. E se você teve algum ente querido seu que desencarnou recentemente, evita falar, eu perdi. Porque quando você perde, parece que a pessoa era tua posse, né? Que você
que você tinha posse disso, que era um objeto, e não perdeu, porque aquela pessoa continua viva nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas memórias, tudo que nós vivemos juntos não se apaga. Por isso, pessoal, que a gente precisa colecionar momentos, por isso que a gente precisa colecionar sempre bons momentos, boas histórias, boas memórias com quem, né, já se foi, porque é a única certeza que nós temos na vida é que em algum momento a gente vai embora, né? E eu até falei isso nesse outro vídeo que eu gravei, que o que acontece? É como se a gente tivesse nesse plano, então vamos supor, você é contratada por uma empresa para ir trabalhar lá no Paraná. Então eu saio aqui de São Paulo, vou lá para o Paraná. E aí eu tenho o meu contrato de trabalho. Então, olha, Gabriela, por um ano você vai ter que fazer isso, 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 vai ter que fazer tantas lives, vai ter que fazer isso, tantos atendimentos. Finalizei meu contrato, recebi o meu salário, eu venho embora. O que eu vou continuar fazendo lá? Né? Nada. Então, assim, friamente, né, racionalmente, a morte funciona assim. Todos nós estamos aqui num planeta escola. A Terra, os espíritas kardecistas falam isso, é um planeta de expiação e aprendizado. O que é isso? Um planeta de expiação. Eu era pequena, eu ficava tentando entender, meu Deus, o que é um planeta de expiação? Que é um termo estranho, realmente, né? Mas o que é esse planeta de expiação? É um planeta escola. Então, aqui no planeta de expiação, que é a famosa 3D que eu sempre falo para vocês, né, que é a terceira dimensão, ainda existe raiva, ainda existe fome, ainda existe violência, ainda existe briga, ainda existe coisas ruins. Por quê? Quando você entrar numa escola, o que você vai fazer nessa escola? Aprendizado. Então, nós vamos aprender. Então, todos nós que estamos aqui encarnando, e estamos ainda nessa roda de samsara, né, do encarna, desencarna, nasce, morre, nós estamos ainda nesse planeta e estamos ainda em aprendizado. Então, todos nós, nem, mas a alma da centelha ali divina, né, ou evoluído. Gente, tomar muito cuidado com o ego. Hoje em dia, tá, tanto os guruzinhos aí de internet, eu vejo tanta gente falando besteira. Todo mundo agora, né, é arcturiano, todo mundo agora é uma semente estelar. O que eu estou fazendo aqui? O que todo mundo está fazendo, gente. Todo mundo aqui está em aprendizagem. Mas eu tive uma visão que eu era da 7ª dimensão, estou aqui em estágio. O que você faz no estágio? Aprende também. Então, tudo é aprendizado. Então, a gente tem que tomar cuidado com o ego, né? O professor Saulo Caldeirão fala muito isso, que assim, é o pior. O ego e a vaidade, ele detona qualquer espiritualista, né? Então, quando você já se coloca acima de alguma situação, você já tá ali escorregando muito no superego. Então, se você é uma pessoa tão evoluída, o que você tá fazendo aqui ainda? Não, mas eu vim aqui para aprender. Para aprender não, eu vim aqui para ensinar. Sim, você pode até ter vindo para ensinar, mas você vem para aprender também. Então, é um parênteses que eu gosto, né? Que eu queria falar aqui, que eu precisava falar, porque hoje eu vejo muita besteira. E um dos propósitos deste canal, e até aqui meu companheiro me chamou a atenção que eu ficava falando, né, que eu não sou blogueirinha, não sou isso, não sou aquilo, mas sou uma comunicadora, não deixo de ser. Estou aqui, né, no YouTube, nas redes, comunicando a vocês, então não estou desmerecendo, né, nenhum trabalho de nenhum influencer, de nada disso, porque eu acho que nós temos sim que influenciar pessoas de forma sempre positiva, né? Então, se alguma coisa que eu falo aqui agrega na vida de alguém, eu já vou estar muito feliz. Ou pelo menos que acenda, sabe? Uma luzinha pra pessoa pensar, pra pessoa refletir em cima, né? Isso daí já ajuda bastante. Mas, voltando ao joio e ao trigo, antes disso eu tomar minha água. Pessoal, não esqueçam que ao final deste vídeo sempre tem a bênção da água, tá? Eu faço sempre o envio de energia, então dá uma pausa nesse vídeo, vai lá, corre, pega sua água, sua garrafinha, porque essa água fica energizada, ela fica sempre fluidificada. Eu sempre ancoro a energia aqui da corrente do Dr. Bezerra de Menezes, corrente de cura, equipe médica, principalmente para males aí do corpo, para males emocionais. Infelizmente hoje muita gente, né, a sociedade aí vive numa pandemia, continua uma pandemia de
de ansiedade, né, gente? De estresse, de burnout, enfim, várias coisas. Então, esse nosso ponto de encontro, todas as terças, às 20 horas, é um momento de dar uma relaxada, de refletir, de falarmos aí sobre assuntos da espiritualidade. E deixa eu molhar aqui minha garganta, né? Porque eu sou dessas. E quando a gente fala sobre espiritualidade também vai usando muito do meu ectoplasma, porque eu não estou sozinha aqui, não é verdade? Eu sou só uma funcionária que trabalha aqui para o todo. Então vamos lá, gente. O que acontece depois da morte? Primeiro a gente tem que ver o significado, né? O conceito de morte já falei para vocês. Morte natural e morte violenta, vamos dizer assim, morte por acidente. Então, minha mãe sempre fala disso, né? Aniversariante do dia, e eu ouço isso desde pequena. Ela fala vida longa, morte rápida. E esse ditado, gente, ele diz tudo hoje sobre essa live de hoje. Por quê? Vida longa, morte rápida. Vocês sabiam que o tipo de morte que nós temos, ele está atrelado ao nosso nível de evolução espiritual e energética? Tá? E, inclusive o pré-morte, que é aquele período pré, quando a gente está desligando já do cordão. Então vamos lá, espiritualmente, lembra que eu falei? Então a morte pro pessoal lá de cima, que estão nas dimensões superiores, eles enxergam a morte isso. Então a Gabriela foi lá, ela tinha que viver, sei lá, 70 anos, tinha que ser terapeuta, tinha que fazer isso, isso e isso. Tá acabando o contrato de Gabriela aqui, ó, há um mês. Os médiuns, eles têm a tendência a sentirem quando eles estão indo embora. Porque nós ficamos linkados, eu falei isso na live de projeção astral, pelo cordãozinho prata. Inclusive, deixo aqui novamente, né? Não ganho nada por isso, mas a gente tem que divulgar o que é bom. Cinema Nacional, pessoal, assistam Nosso Lar 1 e 2. No Nosso Lar 2 aparece isso que eu tô falando aqui de forma bem desenhada, tá? De uma forma bem tranquila para que vocês visualizem, né? Porque às vezes só falando é uma situação. Então nós ficamos presos por esse cordão prata. Quando eu estou dormindo, quando eu estou, sei lá, quando eu vou... quando eu tô dormindo, quando eu tô sonhando, quando eu saio em projeção, eu fico linkada por esse cordão prata. Quando eu desencarno, quando eu estou me desligando da Terra, quando eu vou morrer, o que acontece? Esse cordão é cortado. Então, por isso que tem gente que fala, eu vou morrer em projeção. Não, gente, porque você tá linkado a esse cordão, é um cordão forte, é um cordão, né, não é um cordãozinho de barbante. E aí você tá extremamente segura quando você está em projeção. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, né, porque a gente nunca morre, esse cordão ele é rompido. E aí vamos supor, aí eu vou dar meu exemplo, aí eu tô lá, vivi minha vida na medida do possível, né, tentando, né, seguir o que eu fiz no contrato lá do período entre vidas, né, que antes de encarnar existe um plano reencarnacionista, né, como se fosse um contrato pré-nupcial antes de você casar, por exemplo. Então tudo que você, seus pais, seus filhos, seu emprego, seus desafios, doenças que você venha a ter, os desafetos, as missões, tudo, isso já está pré-moldado. Ai, Gabi, mas não existe livre-arbítrio? Existe. É por isso que existe o quê? O predestino. Todos nós somos predestinados. Então vamos lá. Gabriela tinha a missão espiritual de ser terapeuta e fazer lives no YouTube. Vamos supor que eu não viesse por esse caminho que, digamos, gente, eu nem vou reclamar porque o caminho para eu ter chego até as terapias, ele não foi um caminho das pedras. Eu fui seguindo muito minha intuição, então eu acho que eu sou muito felizarda e muito grata de ter chego, né, até essa minha caminhada, né, tenho muito arroz e feijão para comer ainda, mas graças a Deus não foi um caminho de tanta dificuldade, né, tem gente que passa muito mais sombras, né, para chegar. Vamos supor que eu escolhi o caminho da facilidade. Vamos supor que eu tivesse batido e continuasse lá em empresa, trabalhando e no setor financeiro. E não, eu não vou querer, não quero. Você tem que desenvolver mediunidade. Não quero. Vou para uma religião totalmente oposta. Não acredito em vida após morte, não acredito em nada. Eu escolhi o quê? Um caminho B. Então, existe um predestino para a Gabriela ser a terapeuta. Eu posso escolher o caminho A ou o caminho B. Então, o caminho A vai ser mais fácil, o caminho B vai ser com mais desafios. Mas o final sempre vai estar ali
no objetivo comum. Às vezes tem um caminho C, né, gente? Quando a pessoa se desvia totalmente da missão. Isso acontece também, tá? Infelizmente, mas isso é assunto para outra live. E aí vamos supor que eu consiga chegar na minha missão, né? Consiga fazer o que eu tenho que fazer. E aí, olha, então amanhã a Gabriela tá na hora de retornar. O pessoal lá de cima, toda a minha família espiritual que está lá em cima, meu mentor pessoal, e eu não tô falando, gente, da minha avó que já se foi, do meu pai que já foi, do meu avô que foi o mês passado, eu não tô falando deles. A família espiritual são pessoas que vivem, ó, anos e anos já comigo, encarnações e encarnações. Meu mentor espiritual, que ele vem como um guia, né? E ele tá comigo desde a hora do que eu encarnei, né? Através, né, dos meus pais, até a hora do desencarne. E aí, eles estão lá me esperando e eles já estão felizes. Então, enquanto o pessoal tá chorando aqui no velório, no enterro, o pessoal lá tá, nossa, que legal, ela conseguiu cumprir parte da missão, ou conseguiu cumprir a missão, que legal, seja bem-vinda de volta, e etc. Tô falando aqui a parte boa, na morte natural. Então, se Deus me permitir, né, se o todo me permitir e eu tiver uma morte tranquila, vamos dizer assim, né, tipo, morri dormindo, né, desencarnei dormindo. Eu vou usar aqui o termo morrer só para vocês entenderem, nem sei se eu posso ficar repetindo muito aqui. Partir dessa para melhor. Que eu acho que esse termo é um dos melhores que tem mesmo, partir dessa para melhor. E aí, pessoal, eu desencarnei dormindo. Se eu sou uma pessoa que já estou estudando sobre isso, que tem uma vida inteira trabalhando com isso, né? Estudando, aprendendo, ensinando sobre isso, eu vou entender que quando eu chegar, se eu durmo, estou na minha casa dormindo, quentinha lá, senhorinha já, terceira idade, com o meu edredomzinho e com a minha mantinha. Acordei em outro lugar, pimba, já vem a ideia. Desencarnei. Vamos supor que eu venha a ter dores fortes no corpo, sei lá, artrite, sei lá, alguma coisa assim, forte. Desencarnei. Quando eu acordo do sono profundo, não tenho mais dores, já estou tranquila, né? Porque a morte física, junto com o corpo, as dores se vão também. Então vocês entendem, é que eu faço uma nova pausa. O como é importante nós que ficamos, depois que a pessoa desencarna, que o quão importante são as orações, o emanar luz, o desapego. Porque, pessoal, é impressionante. Às vezes a pessoa tá mal, o corpo, né, a carcaça já não está aguentando mais. Às vezes a pessoa já tem uma idade bem avançada, ou às vezes é mais nova, mas está ali acamada, cheia de feridas, cheia de dores, né, ou em estágios terminais. E a família está extremamente apegada. Vocês sabiam que isso faz segurar a pessoa aqui? E a pessoa, por culpa, ela não consegue se desvincular desse cordão prata, ela não consegue fazer a passagem, porque ela está ainda com essa, eu sempre falo dessa egrégora, né? Mas essa massa egoísta e apegada deixa essa pessoa ainda aqui. Então, gente, tem que vigiar bastante. É fácil? Muitas vezes não. Muitas vezes não. E no final da live eu vou até dar o meu relato pessoal, né, sobre os dois processos, né, de desencarne que eu passei o ano passado e esse ano para vocês, né? Mas voltando. Então, isso é uma morte natural. Aí a pessoa vai, desencarna por alguma idade, dormindo, vai acordar no outro plano, provavelmente em um hospital. Muita gente fala, e até alguns estudiosos espiritualistas, que o melhor ambiente para o desencarne realmente é o hospital. Por quê? Porque se eu já sou velhinha e tô no hospital, desencarno e acordo no hospital do lado de lá, o choque não vai ser tão grande. Porque vamos dizer que é uma pessoa de uma religião pentecostal, de uma outra religião que não acredita em vida após a morte. E ela está dormindo em casa ou sentada na poltroninha dela, pumba, dormiu, desencarnou. Os mentores vieram, receberam ela, passou o túnel, foi para outro plano. Quando ela acorda nesse hospital, quando ela receber a notícia, né, e muitas vezes a pessoa vai entendendo o que aconteceu com ela, vai ser mais difícil dela entender, dela aceitar. Até porque provavelmente toda esta família dessa pessoa, se seguir essa religião, principalmente essas religiões castradoras, tá, gente? Vou abrir aqui.
que não acreditam, que fala que depois que você morre você vai pro pó e acabou tudo, ou se a pessoa às vezes é um ateu, né, e ela não acredita em nada disso, ela vai tomar um choque. Então é um processo também para quem vai, e por isso a importância das orações, tá? Qual a importância das orações e do envio de luz e do envio de energia para quem desencarnou? Né? Qual é o processo do velar, da missa do sétimo dia? Porque aquela pessoa continua linkada ainda aos entes queridos dela aqui, familiares e amigos, e ela continua recebendo essa energia. Então, gente, é o que eu sempre falo, a energia não tem distância. Vocês vão ver no final aqui do vídeo, vocês recebendo energia de diversos lugares aí do Brasil, do mundo, não sei de onde vocês estão assistindo. Deixem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz. Deixar seu nome, de onde vocês estão vendo esse vídeo, é muito importante pra mim. E deixem, né, seu like se vocês estão gostando desse vídeo até agora, por favor, tá? Vai me ajudar bastante. E aí, voltando, pessoal. Então, o problema tá com essa pessoa que não tem esse nível de conhecimento ainda dessa vida após a morte. Para ela vai ser mais difícil. Principalmente se a família toda também tá nesse rolê aí de não acreditar. Então, às vezes, ela pode tomar um choque, né? Meu Deus do céu, e agora? Como acordei? Não tô mais aqui. Nossa, então quer dizer que vai ver que ela tá com a roupa, que tá com, né? Tá com o corpo ali, o perispírito dela, igual ela tava, né? Enquanto ela foi embora. Aí a gente faz uma pausa, vou para as mortes trágicas. Quando são as mortes trágicas? E aí, pessoal, a gente inclui até às vezes os vícios, infelizmente. Os espíritas explicam muito bem, Kardec explica isso muito bem no livro dos espíritos. Aí eu não tenho aqui explicitamente, devia até ter trazido. A gente pode fazer uma outra live sobre isso, que tem as lições que eles explicam exatamente, tá? Mas o que seria? Os suicidas inconscientes. Então, os kardecistas, eles determinam suicidas, eles catalogaram, Kardec catalogou como suicida inconsciente todo aquele que está fazendo algo ao longo da sua vida que reduz o tempo de vida e que antecede o seu desencarne. E aí entra vícios, bebida, drogas, pessoas que fazem coisas muito radicais, corrida, motoristas que andam sem cinto, tudo que expõe a tua vida a risco é considerado também um suicida inconsciente. Por que inconsciente? Porque a pessoa está assumindo o risco de perder a vida, mas ela não é um suicida consciente, que é aquele que fala, não, agora eu vou tomar um veneno de rato e pumba, entendeu? Tem uma diferença aí. Porém, o fim é meio que parecido, né, gente? Então, às vezes, essa pessoa que se acaba de beber, né, ou que se acaba de, infelizmente, de usar entorpecentes, qualquer coisa assim, que poderia viver 80 anos, ela antecede 20 anos. Então, ela vai embora com 60. Por quê? Isso aqui é casca. Isso aqui não fica para sempre. Vai envelhecendo, vai perdendo colágeno e o osso, né? A importância da atividade física, pra gente ter uma velhice, né? Muita gente fala, a atividade física é bobeira, perda de tempo. Gente, hoje em dia a atividade física é saúde. E eu deixo esse alerta aqui. A gente faz atividade física, principalmente independente se a pessoa é mais velha, mais nova. Por quê? Efeito preventivo. Para você pegar seu neto, para você conseguir pegar uma sacola no supermercado, para você não ficar dependente, entrevado numa cama. Então, se você gosta da sua independência, vá para atividade física, que vai fazer muito bem, tá? Voltando. Essas pessoas que têm a morte trágica ou abreviada, que são esses suicidas inconscientes, ou, né, num acidente, por exemplo, e aí vem também toda a questão kármica, que eu explico em outra live. Vou dar um exemplo aqui de uma batida de carro. Então, você está dirigindo, às vezes, em alta velocidade, bateu o carro, pumba, instantâneo, o corpo desgruda na hora, né? O perispírito desgruda do corpo físico na hora. Geralmente, esta pessoa, ela descobre que ela desencarnou ali na hora, por quê? Ela tá no acidente, às vezes pode ficar meio confusa, mas ela descolou do corpo e ela vai identificar que o corpo dela tá ali, por exemplo, do lado da roda do carro, todo ensanguentado. E aí ela se vê e olha o corpo. Ela se vê e olha o corpo e ela vai identificar ali que ela desencarnou.
Nesse momento, quem chegam próximos mentores, gente, por isso que os seus mentores, os nossos mentores pessoais é o guarda-costas, ali os mentores pessoais não são os guardiões, tá? Não são os Exus, como eu falei na outra live. Se você não assistiu, assista a live dos guardiões, que tem aqui na playlist do canal. Então, o seu mentor pessoal, ele tá o tempo todo com você. Então, provavelmente, quem vai te receber logo após o choque, seja você dormindo, seja um acidente, é o seu mentor. Aí vem a pausa, eu sei, vem várias perguntas. Eu vou deixar aqui os comentários abertos, vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, que eu vou. Prometo que eu volto com essa live depois com respostas e perguntas das perguntas, tá? Gabi, eu achava que era minha avó, que era meu tio, que era minha filha, que era meu pai que ia me buscar. Não são eles? Não necessariamente. Lembra que eu falei que até o tipo de morte, de desencarne, vai depender de acordo com a sua evolução e o seu merecimento? Quem vai te receber é a mesma coisa. Então, geralmente, em vias de regra, né, pelos estudos, pelos aprendizados, pelos que os guias contam, enfim, tudo que eu me preparei, né, para fazer esse vídeo, essa live, em vias de regra, quem te recebe é o seu mentor pessoal. E aí, dependendo do nível de evolução também dos que já foram, uma pessoa vem para te visitar. Mas não é na hora, porque ali na hora da passagem, gente, muitas vezes eles ficam numa expectativa de ir lá também, como nós vamos receber esta informação depois que a gente passa pro lado de lá. Então vocês entendem que é um momento delicado, tanto para quem aqui, para nós que perdemos o ente querido, como para quem foi. Até porque o tempo das dimensões, eles são bem diferentes. A Halu Gamache, eu vi uns vídeos dela, né, uma professora também, muito aprendizado, que ela diz que cada um dia aqui para nós encarnados são 5, né, para o plano etéreo, para o plano espiritual. Então, a cada um dia nosso passou 5. Então, 2 dias, que às vezes a gente está dormindo no hospital do astral, vou chamar assim, né, que seria... tem gente que chama que é o céu, né? Mas esse conceito de céu e inferno não existe também, né? Que são aí formas psíquicas, né? Formas de entendimento e de evolução da pessoa. Cada um dia são 5 lá. Então, 2 dias dormindo, já passaram 10 aqui. A pessoa já foi até a missa de 7º dia. Por isso que é importante esse time do céu. E eles fazem de propósito, por quê? Para evitar que o espírito... Por isso que eu falo, depende muito do nível de merecimento dessa pessoa, de evolução, que ele veja o velório dele, que ele veja o enterro dele. Porque a gente não sabe, porque nessas, pessoal, a cada 10 que vão embora, 6 não querem ir, 6 querem ficar aqui. 6 querem, é o número 6, né? Meia dúzia querem ficar aqui. Então tem a questão do apego de quem foi também. Então, imagina, você vem do teu enterro, você vem do seu velório. Eu sei que tem gente que pode achar, nossa, que tempo, que assunto pesado, né? Mas a gente tem que falar sobre isso, não pode ser um tabu, principalmente para quem é estudante de espiritualidade. Então, a gente tem que conversar sobre isso, que é a única certeza que a gente tem. Conversar, gente, olha, eu quero ser enterrado com tal roupa, eu quero ser cremado com tal roupa, porque será que a roupa, o pessoal fala, né? Será que a roupa que eu vou estar no astral é que eu fui enterrada? Então, sua melhor roupa, seu melhor brinco. Mas lá a gente eles plasmam tudo, né? Quando a gente sai em projeção, você consegue ver. Tudo é plasmado. Então, eu gostava tanto do meu brinco de argola, então eu consigo plasmar lá no astral o meu brinco de argola que eu gostava de usar aqui. Assim como eu consigo plasmar também a minha aparência física. Porque nós somos várias existências. Eu falo, eu estou Gabriela, eu não sou Gabriela. Porque ao longo das minhas existências, das minhas encarnações, eu já fui várias e várias outras pessoas. E aí eu já posso ter sido homem, eu já posso ter sido um menino, eu já posso ter desencarnado uma senhorinha, uma indígena, uma loira, uma viking, uma negra africana, vários biotipos. Então você nunca veio sempre do mesmo jeitinho. Tem algumas almas, algumas centelhas divinas que têm uma predisposição sempre a virem como homem ou sempre virem como mulheres. Isso nem era tema pra live, eu fugindo do roteiro. Mas voltando. Então, a cada 5 dias nosso,
ou melhor, a cada 5 dias nossos são um dele. Então, 2 dias que a pessoa às vezes passa dormindo, tomando fluido, e aí vai lá um enfermeiro, né? Olha, fica tranquilo, tá tudo bem. Para a pessoa que foi pro lado de lá começar a ter a consciência, receber a informação, principalmente os que não estão despertos. Vocês entendem agora o conceito de despertar espiritual? A pessoa, quando ela já está desperta espiritual, se ela passa nesse processo, ela já vai conseguir pescar que ela já desencarnou. Ela não vai ficar dando show da Xuxa, eu quero voltar, eu não quero isso aqui, quero voltar para meus filhos, para meu marido, para tudo isso. E esse apego de quem fica, né? Eu vi isso agora no velório. Assim, a gente não pode julgar, né, gente? Hashtag me julguem, mas enfim, eu tenho que comentar isso. Agora, recentemente, no velório do meu avô, tinha o velório, acho que do lado, que tinha duas moças, ou 3, não sei, mas estavam fazendo um escândalo. Mas um escândalo. E chorando, e querendo desmaiar, e etc. Longe de mim, e não é aqui, escutem com bastante atenção, julgar o sentimento de ninguém. Mas isso muitas vezes, quando uma pessoa chora assim, principalmente no momento de velório, ela tá chorando mais pelo que ela não fez por aquela pessoa quando estava em vida. Então, às vezes é um choro de remorso, um choro de culpa, um choro de não ter aproveitado tanto tempo e um choro de apego, né? São pessoas que não têm a educação espiritual. O que é a educação espiritual? A consciência que aquela pessoa morreu pra gente ali fisicamente, mas que a memória dela está eterna e vive em nossos corações. Então, se eu tenho aquilo quentinho dentro de mim, eu não tenho por que ficar chorando e dando show da Xuxa no velório e querendo ser a que mais chorou. Até porque o choro não é régua de sofrimento, né? Porque tem muita gente que não chora e que tá sofrendo muito mais, né? Que você sente a energia da pessoa do que a que tá dando showzinho lá chorando na frente de todo mundo. Eu sempre falo isso. Então, é que infelizmente a gente vive numa sociedade muitas vezes bem da hipócrita, que mede o sofrimento, né, das pessoas por conta disso. Né? E você pode até falar, você acabou de falar das meninas, só estou citando um exemplo do que é recomendável que você não faça em um velório. Espero que você não vá em um tão recente, mas não é recomendável isso, porque isso, gente, para quem é estudante espiritual, só atrapalha quem foi do outro lado. Imagina a pessoa tá lá do outro lado e sentindo, ela fica agoniada, ela fica triste, ela fica nervosa, ela recebe toda essa energia de agitação. Então, pergunta de milhões, né, Gabi? O que nós devemos fazer logo depois que uma pessoa desencarna? Primeira coisa, de qualquer coisa, enviar luz. Você pode fazer uma oração da tua religião, sempre pedindo, né, para que a passagem seja tranquila, que os mentores recebam essa pessoa. Imagina a pessoa envolta de uma luz dourada, que é a luz dourada crística, né, da energia de Jesus, o Cristo. E, gente, o que eu fiz, né, uma oração muito de gratidão para essa pessoa. Se é um ente querido, principalmente um ente próximo, pai, mãe, filho, irmão, vovó, tio, tia, madrinha, enfim, amigo, pessoas principalmente que têm laços fortes, com certeza você vai ter motivos para você ser grata a essa pessoa ou grato. Então faça uma oração de gratidão. Agradeça pelos momentos que você viveu com essa pessoa. Isso com certeza vai ajudar bem mais do que você ficar chorando em velório, ficar dando espetáculo, né, na frente dos outros, ou ficar indo em cemitério, tá? Gente, não recomendo para grávidas, para médiuns em desenvolvimento, para crianças, principalmente crianças abaixo de 7 anos, irem nesses locais. A não ser que os pais, que a criança já frequente lugares, que a criança, né, que a pessoa tenha um discernimento maior. Por quê? Façamos uma outra pausa. É um lugar que tem a vibração, tem vibração boa? Tem, pouca, mas é um lugar de passagem. Muito desses, lembra que eu falei, a cada 10, 6 pessoas não querem ir? Então, eles ficam ali. Então, pode ficar nos lugares ali do hospital, no necrotério, ou pode ficar ali vagando. Por isso que tem gente que se sente muito mal quando vai em cemitério. Nas religiões... um bichinho aqui. Nas religiões de matriz africana, eles chamam de calunga, né? Calunga pequena, que é o cemitério onde guardam, né, os mortos que já se foram.
Então, é um lugar que você tem que ir preparado. Que você tem que ir preparado. Se você não está bem emocionalmente, se você está em desenvolvimento, porque eu falo desenvolvimento, o médium em desenvolvimento, ele fica com o chakra coronário assim, ó, igual uma flor de lótus, aberta. Então fica com uma mediunidade extremamente aberta, fica suscetível, muitas vezes, a trazer irmãozinhos de volta para ele, com ele para casa. Mas, a live de hoje a gente estava falando sobre o lado de lá. E aí, esse lapso temporal, né, de 5 dias, 5 para 1, de lá e para cá, a gente tem essa energia aí de diferente. Então, gente, todo mundo que você conhecer, sempre façam orações, lembrem coisas positivas, mesmo que às vezes o fulano não gostava tanto, né, mas que Deus o tenha, que ponha um bom lugar. Tem várias frases muito boas, né? Não usa meus pêsames, gente, não é legal, né? Meus sentimentos. Por quê? Para que você conforte, né? Um bom abraço, um consolo para essa família. Às vezes uma frase que a pessoa fala já dá assim sabe? Vocês estão entendendo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Agora é o momento de deixar aí nos comentários. Se alguém quiser conversar alguma coisa, né? Explanar alguma posição aí pessoal que passou também. Em vias de regra é isso. E aí do lado de lá, né? Por conta desses relatos, logo que a pessoa acorda e desperta, e aí recebe a notícia, e nisso já passou dias aqui na Terra pra gente, né? Segue o baile. Essa pessoa, ela entra como se fosse num elevador, e ela vai subindo, 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 subindo. Falam que não tem nem como contar, que devem ser... Eu não tenho nem como precisar pra vocês. São 500 andares, 1000 andares lá acima. E aí, a cena, né, que muitos descrevem, até em livros psicografados, é como se eles estivessem o mais próximo de um jardim muito bonito, gente. Um contato com a natureza em que as cores ficam muito mais vivas, mais verdes, porque eles estão vendo o quê? Eles estão vendo a aura, imagina, das plantas, das flores, de tudo, né? Um lugar sem sujeira, sem poluição, sem crosta negativa. Então a visão fica, né, muito mais bonita. E a pessoa automaticamente ela já rejuvenesce. Quando ela passa esse túnel pro lado de lá, ela automaticamente já rejuvenesce. Lembra que eu falei que eu vou plasmar? Vou plasmar minha versão magra, né? Quando eu desencarnar, vou plasmar minha versão magra, os meus brincos favoritos, e é isso. O cabelo do jeito que eu gosto mais. Então aí acaba plasmando, e aí ela se depara nesse jardim, nesse ambiente bonito de paz e de tranquilidade. E aí lá em cima, gente, tem os vários setores, é como se fosse uma empresa, é tudo muito organizado. Imagina, a gente está falando, quem já assistiu o Nosso Lar, as colônias, muita tecnologia, tá? São muitas coisas organizadas, não é uma zona, uma bagunça, uma gritaria, nada disso. Até porque em vários lugares eles se comunicam o quê? Telepaticamente. Você não precisa nem, boquinha fechada, por isso que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Né? Mas aqui na Terra a gente ainda está trabalhando isso. E aí, eles se comunicam muito pela forma que é de telepatia. Quando esse ente querido que já foi, né, que já tá lá nas colônias, começa a estudar, e aí tem todo um cronograma dele, né, tem que trabalhar, muitas vezes, né, vamos fazer uma análise de como foi sua encarnação. Algumas pessoas falam que eles chegam numa sala como se fosse de cinema e começam a avaliar a vida desde quando estava dentro da barriga da mãe até o desencarne, então vai vendo, né, cena por cena. Mas isso tudo no tempo, tá, gente? É que eu tô abreviando, né, pra falar tudo e caber no vídeo. E é isso. E aí a pessoa vai trabalhando tudo isso. Salvo engano, quando a pessoa morre, né, desencarna muito doente, ela fica no hospital do lado de lá também, e ela vai como se estivesse numa desintoxicação dos remédios aqui do ambiente da Terra, tá? De toxinas, ou vamos supor, uma pessoa que usou muito entorpecente, usou muito álcool, usou isso ou aquilo, tudo isso vai sendo também desintoxicado, então tudo isso tem um tempo. É claro, né, que 5 dias para eles lá já passou quase um mês pra gente. Então esse processo é muito mais acelerado. Então por isso da importância, né? Quem é reikiano aqui vai ver no filme do Nosso Lar também, acho que do André, que mostra bem a vida do André Luiz, os passes de fluidificação, como se fosse um reiki passando pelas pessoas das colônias. Enfim, gente,
tem esse tempo de descanso, depois a pessoa começa de novo a trabalhar, tá? A estudar, a trabalhar, né? A programar outras vidas de reencarnação para ver se a pessoa precisa ainda reencarnar, se vai ter que continuar, né, lá em cima. Muita gente não quer mais, mas às vezes tem missão ainda que continua. Por isso que às vezes você vê, a bisavó reencarnou lá no bisneto. Por quê, gente? A vida continua. Então, a morte é esse processo de transformação. E a gente tem que cada vez mais entender que essa consciência, a gente tem que ter essa consciência enquanto a gente está aqui na escola, no planeta escola. Porque depois que a gente passar pro lado de lá, tudo vem à tona, fica mais fácil. Né? Então você vai pegar o gabarito. Aqui a gente está vivendo sem o gabarito. A gente foi fazer o Enem aqui, ó, no escuro. Muitas vezes a gente consegue ter acessos ao gabarito quando a gente começa a meditar, a se conectar com a nossa essência, a trabalhar o autoconhecimento, a não sermos tão apegados a coisas ou pessoas. E lembrar sempre, gente, que nós estamos aqui de passagem, né? Como eu disse, eu não sou, eu estou. Então, em algum momento eu não estarei mais aqui, nenhum de nós. Estaremos já em outro plano. Então, essa era a mensagem que eu tinha que passar para vocês hoje. Eu quero que vocês deixem nos comentários, interajam aqui comigo, o que vocês acham, né? Para vocês, o que é a morte, se o que eu falei faz sentido para vocês ou não faz, tá? Eu gostaria muito que a gente tivesse essa troca muito importante para mim e prometo que eu volto a fazer aqui um replay desse vídeo, a gente fazer uma continuação, porque ainda tem muito assunto para falar disso, não se esgota, é muita coisa para estudar, é muita coisa para falar sobre essa vida pós-morte que de fato existe. Aí os céticos vão dizer, né? Mas Gabi, alguém voltou para contar isso? Opa, muitos voltaram para contar. Né? E hoje em dia nem precisa voltar para contar, né? Quem é médium projetista sai em viagem astral e consegue ver com os próprios olhos como funciona tudo do lado de lá. Então, assim, gente, a missão, né, eu acho que a mensagem final desse tema de hoje é que a gente aproveite esse tempo enquanto a gente está encarnado com os nossos entes queridos, fazendo o melhor que a gente pode, aproveitando o tempo que nós temos com eles, aprendendo com os nossos erros, com os nossos desafios e principalmente valorizando a cada segundo. Cada minuto importa. Né? Subiu essa hashtag aí um tempinho atrás, mas ela não está ultrapassada, que cada vez mais eu vejo como ela faz sentido. E claro, quero desejar aqui o grande amor da minha vida, o meu mega parabéns para minha mãe Maristela, que é uma das minhas administradoras, até enrolei a língua aqui para falar, administradoras também, a Maris, essa escorpiana maravilhosa, desejando muitas felicidades, muito amor, muita paz, muita saúde e prosperidade. Meu portal de vida, que aceitou junto comigo a virmos aqui enquanto mãe e filha, nesse plano reencarnatório. Então eu sou muito grata, sou muito feliz, aprendo muito com você, mãe, te amo. Um beijo enorme, que da tua 01, que não é uma florzinha que se cheire, né? Mas cada dia eu tô tentando ser um pouquinho melhor. Então é isso, pessoal. Momento pausa agora pra gente pegar nossa água e recados, não esqueçam, antes da gente fazer o envio energético. Pausem o vídeo, peguem a aguinha de vocês para fazer a energização. Hoje, né, 5 de novembro, terça-feira, amanhã eu descanso. Quinta-feira teremos live lá pela Rede das Dancinhas, às 20 horas. Eu estarei com o meu pêndulo oráculo com mesa aberta e vai ser uma live especial de perguntas e respostas, tá? Então vai ser no dia 7 de novembro. Totalmente gratuita. Então, se você não me segue lá na Rede das Dancinhas, @minhaervasiterapias, mesmo canal daqui, mesmo nome daqui. Sexta-feira teremos mesa radiônica coletiva de prosperidade, abertura de caminhos financeiros, mesa coletiva totalmente aberta e voltada para a questão financeira, emprego, finanças, pagamento de dívida. Estamos aí numa lua nova para crescente melhor, lua não há para se fazer isso. Não esqueçam. Gente, valor social, né? Eu falo que é menos que um batom, menos que um shampoo, menos que um lanche. Então, por favor, se você quer sair aí do endividamento, se você quer sair desse limbo que você tá, participa. Para participar, vai lá no meu Instagram.
Eu sempre deixo, tá? As mensagens, né? Os posts. Vocês podem mandar um direct, que aí eu mando o link para vocês, para que vocês acessem. Não deixo nada, não coloco valores, gente. Hoje temos que tomar cuidado, né? Com esses vários golpes aí que dão nas pessoas. Então eu sempre peço para a pessoa direcionar diretamente para o grupo, porque daí de lá a gente passa todas as informações, combinado? E último recadinho, se você é mulher, esse é só para mulher. Próximo portal de novembro, 11/11, Portal das Deusas. Estaremos fazendo, eu estarei, né? Eu falo estaremos que tem toda a egrégora aqui junto de mim, que me protege, que me ajuda e puxa minha orelha. 11/11, tá? Portal maravilhoso, mega potente que teremos agora em novembro. Então, próxima segunda-feira, dia 11 de novembro, esse é só para mulheres. Portal especial, a gente vai fazer o quê? Bênção do útero, taça dos desejos, limpeza emocional, desbloqueios, fazer um monte de coisa, gente. A mulherada se junta ali, é um clã feminino, muita mulher junto. Esse ritual eu faço anual, eu não faço ele direto. Comecei a fazer ele em 2022 e estaremos fazendo esse ano novamente, tá? Convido todas as mulheres, também valor social coletivo para todo mundo participar, todas vocês, combinado? Então, todas as informações estão lá no meu Instagram. E agora a gente vai para a bênção, finalmente, né? Nossa, desse maravilhoso dia de live. Como eu disse, não é um assunto pesado, não vai ser um assunto ruim. Eu tava vendo o vídeo, eu nem terminei, né, de falar para vocês, do México, dos mexicanos de Nossa Senhora de los Muertos, não é a procissão, né, um desfile que eles fazem. As velas amarelas, as flores amarelas e laranjas simbolizam que é a luz. Então eles colocam isso nas mãos, né, que vão vestidas de catrinas, para que os mortos consigam enxergar o caminho da luz. Então, assim, gente, tem todo um significado. E a minha experiência que eu fiquei de falar para vocês agora no final, em relação ao meu avô. Meu avô desencarnou vai fazer um mês, não fez ainda, que foi no dia 14 de outubro. E o meu pai foi o ano passado. Então, duas figuras paternas, né, do meu sagrado masculino, que finalizaram a missão dele em terra aqui, e eu acompanhei energeticamente esse momento de desencarne, né, o desligamento aí dos chakras, todo esse processo. E assim, gente, eu não vou falar que é facinho, porque a gente estuda, e quando chega a hora da prova, né, que é a prática, lógico, eu chorei, né, eu fiquei um pouco triste, mas eu fiquei tão feliz, principalmente agora, o recente, que foi do meu avô. A sensação de paz, de quando eu entrei no velório, a energia que tava tão leve, mas tão leve, mas tão leve. Sabe quando a pessoa aceita, assim, a passagem? Então, eu fiquei tão feliz por ele. 94 anos bem vividos, 6 filhos, 7 netos, 2 bisnetos. Então, assim, meu avô era viúvo, né? Minha avó, eu não cheguei a conhecer a minha avó. Minha mãe, eu conheci, né? Mas eu tinha 2 anos, eu não tenho memórias conscientes, assim, dela. Então, assim, e ele era um homem de muita fé, devoto, né, católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida. E foi uma lição pra mim, porque o momento pré-morte é ruim, né, de ir em hospital, de ver a pessoa agonizando, né, ele ficou com as mãos muito inchadas e tudo, mas assim, foi rápido, graças a Deus. Então, como eu disse, né, no ditado de início, vida longa, morte rápida, que seja para todos nós, né? Que a gente não fique agonizando e que a gente viva da nossa vida o melhor que possa. E eu fiz isso com o meu avô, quando ele estava ali, já no momento de despedir no velório, eu agradeci. Eu fiz uma oração de gratidão para ele, do meu coração, né, gente? Não existe fórmula correta e exata. Porque se não fosse meu avô, não existiria meu pai e não existiria eu. Né? Então, primeiro de tudo, agradecer pela origem. E aí ele se ancestralizou agora. Em relação ao meu pai foi a mesma coisa, tirei um tempo e agradeço aos dois até hoje. E agora, dia de finados, não é momento de tristeza e sim de lembranças. Trazer o legado, ouço a música que ele gostava e o jeito que meu avô limpava o pratinho com o guardanapo antes de lavar a louça. Então é isso que fica, tá? Todos os aprendizados que a gente tem com essas pessoas. Então é por isso que não podemos ficar tristes
no apego, no choro, na tristeza. E a gente tem que entender que eles cumpriram a missão deles e que tudo está certo. Não julguem. Ai, mas ele era muito novo. Ai, mas ele era velho. Ai, mas ele era criança. O tempo, gente, do desencarne não somos nós. Ai, mas o fulano tava bem, saiu do banho, caiu. Se não tivesse ido tomar banho, ele ia desencarnar de outro jeito. Então tentem não julgar dessa forma, porque isso fica muito ruim. Né? Uma vibração muito baixa quando a gente começa a julgar dessa forma, tá bom? Combinado? Então agora é a hora que todos nós gostamos, né? Vamos lá, entrando na sinergia aqui, entendendo que tudo está em perfeita ordem cósmica. Deixa eu ver se eu consigo, pra gente sair aqui do copyright, porque senão o YouTube dá um grampinho aqui na gente, colocar um mantra aqui maravilhoso. Pessoal, peguem a água de vocês, se vocês não pegaram. Vou colocar aqui um som de água. Nesse momento, então, eu peço que fechem os olhos. Deixa eu baixar aqui um pouco para não ficar tão alto. Quem quiser, feche os olhos, larguem o celular. Só precisa ouvir minha voz, não precisa me ver. Coloquem água na frente de vocês. Vamos fazer aquela inspiração marota, né? 3 vezes, para trazer a presença aqui para o momento presente. Então, vamos lá. Inspira, solta devagar pela boca, mais uma vez inspira, solta devagar pela boca, última vez, pessoal, inspira, solta, muito bom, com esse sonzinho de água agora, vão trazendo a mente para o momento presente, entendendo que todos somos um. E hoje vai a nossa bênção a todos os nossos antepassados, a todas as pessoas que já se foram, aos nossos ancestrais, independente de quem seja, tá? Se eram pessoas que vocês gostavam, se eram pessoas que vocês não conheciam muito, mas são os nossos ancestrais. E neste momento, foquem nessa pessoa ou nessas pessoas. E como eu disse, com uma grande luz dourada, imaginem uma grande luz dourada em volta dessas pessoas que já se foram, que são os seus ancestrais, os seus antepassados, ou algum amigo, o esposo, a esposa, filhos. Pensem que eles já estão numa dimensão muito melhor que a nossa, mais evoluída. É o que nós desejamos, né? E caso eles não estejam, que eles sempre estejam em nossos corações, em nossas memórias. Então vamos lá e visualizem essa pessoa com uma energia de muito amor, de muita alegria. Primeiro, agradecendo profundamente por todos os aprendizados. Caso venha na sua memória algum momento feliz com essa pessoa, agradeça por todo o aprendizado, pelos momentos felizes que viveram juntos, até por alguns momentos de briga, de discussão, que é normal nós termos, né? Somos humanos. Agradeçam também por terem participado da vida dessa pessoa, por terem feito parte dessa missão encarnatória dessa pessoa. Porque isso é muito importante pra gente, porque nós aprendemos, é uma troca,
É uma troca que temos entre nossos antepassados ancestrais e as pessoas de agora. E a gente sente essa força, a gente agradece por essa força, nós nos reverenciamos a essas pessoas que já foram, emanando muita luz. E agradecendo, muito obrigado por ter feito parte da sua existência. Que você siga um caminho de luz agora, com muito amor, com muita alegria e com uma energia de profunda evolução. Nós ficaremos bem daqui e desejamos que você fique bem daí também. Com todo o meu amor, gratidão. E no final, sempre o Ho'oponopono mágico, né, gente? Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Que a energia do todo, da grande fonte poderosa, derrame sobre todas as cabeças, todas as águas, de todos que estão vendo esta live, de todos os entes queridos que já se foram, da turma dos desencarnados que também ouvem, talvez, né, esse vídeo. Uma energia de profunda luz, evolução e gratidão. Está feito, está feito, está feito. Gratidão. Namastê. Então é isso, meu pessoal, meu povo de luz. Respirem profundo, muito emocionante, né? Essa oração vocês podem fazer sempre que vocês quiserem. Não é uma oração decorada. Vocês percebem que o esqueleto da oração é sempre o quê? Trazer energia aí de gratidão, encaminhamento de luz, tá? E não, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, não fiquem chamando a pessoa. A pessoa tem muita coisa para fazer. Imagina, a pessoa tá atarefada, trabalhando, lá e você fica ligando e enchendo o saco. Não, tá? O telefone toca de lá para cá. Se a pessoa quiser comunicar, se a pessoa quiser fazer alguma coisa, se o mentor autorizar, é outra história. Não fiquem evocando, tá? Que não é recomendável também. Tudo bem aí? Como vocês estão? Quem quiser compartilhar como está, quem quiser fazer alguma trazer, né, alguma partilha, alguma troca, estou aqui e lerei todos os comentários e lerei tudo que vocês passarem. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Gratidão. Até a semana que vem. Não esqueçam, hein? Live lá no canal de dancinhas quinta-feira. Beijo. Fui. Tchau.